Bora lá, minha turma! Mais uma aula bacaníssima! Tô aqui, o que eu tenho aqui? Tô com minha garrafa aqui hoje, já pra gente ir dar aquela hidratada, começar os trabalhos com calma, com jeito. Abrindo o final de semana. E aí, meu aluno, como é que você tá? Você tá bem? Tudo certo? Eu tô incrível! Gente, na aula de hoje a gente vai falar sobre técnicas de redação e documentos empresariais, comunicação eficaz no ambiente corporativo. Esse link é muito importante para que vocês possam realmente estar fazendo uma ponte entre uma coisa e outra. Afinal, é imprescindível que vocês consigam estar visualizando que dentro de um ambiente de trabalho, a linguagem mais formal e mais refinada é melhor para que vocês possam estar atuando como profissionais de respeito. Nesse sentido, essa apresentação vai abordar as técnicas essenciais para uma comunicação. Passou um helicóptero aqui em cima. Hoje está demais, passa um monte de coisa aqui em cima. Uma comunicação de escrita eficaz no ambiente corporativo, desde a elaboração de textos até a redação de documentos formais. Olha só que coisa bacana. Então, bora lá. Qual seria o roteiro para a elaboração de textos empresariais? Estrutura e planejamento, a definição do objetivo, ou seja, qual o propósito do texto? Qual seria o direcionamento? Para onde é que eu iria endereçar? Quem seria o remetente? Quem seria o destinatário? Qual seria a estrutura? Mas antes disso tudo, é necessário que você defina um objetivo. Qual o tom que você vai dar? Qual o caráter? Qual a finalidade do seu roteiro de elaboração, justamente para esse texto voltado para a área empresarial. Me acompanha aqui. Para essas técnicas de redações em documentos empresariais. O que mais? Conheça o público. Professor, como é que deve ser a minha linguagem? Você tem que adotar uma linguagem em tom formal. Ou seja, você não vai usar gírias, bordões, borcardos, máximas. Evite. Seja o mais simples, objetivo. Tenha uma comunicação limpa. E você pode explorar no seu vocabulário, mas você também não precisa ficar extrapolando naquele discurso para não ficar uma coisa render muito, entendeu? E sempre vise conhecer o seu público. Sempre vise estar ali trocando. Organize suas ideias, ou seja, crie um esboço lógico em relação a isso, para que você possa estar realmente cadenciando a estrutura das suas ideias. E realmente possa aí estar criando um planejamento bacana, um planejamento coeso. E depois disso tudo, o que é essencial fazer? Elaborar e revisar. Escreva e aprimore o conteúdo, ou seja, você não fracassa quando você erra. Você fracassa quando você desiste. Porque se você fracassar e aprender com seus erros, você vai ali ter uma dinâmica de consertar e obter esse aprendizado. Então você não vai ficar à mercê da própria sorte. Epa, cliquei aqui. Você não vai ficar à mercê da própria sorte, você vai realmente praticar e criar um bom roteiro que garanta clareza e coesão. Gente, a arte da argumentação. Como defender ideias com clareza e persuasão. No mundo da docência e no mundo da advocacia, do qual eu faço parte, eu sou advogado e especialista em direito do trabalho, é essencial que você adote uma postura em que os seus argumentos eles sejam as suas ferramentas, ou seja, você vai instrumentalizar as suas palavras para que elas componham um quadro de clareza e que elas tenham o efeito de persuadir o ouvinte. Ou seja, você vai usar o seu carisma como uma habilidade social, socioemocional, para conseguir convencer o próximo a uma determinada finalidade. Lembra aqui que eu coloquei para definir o objetivo? Então, lembra o tom e a linguagem? Está tudo incluso nisso. Nesse sentido, você tem que apresentar o ponto principal de forma direta e concisa, sem aqueles rodeios, sem ficar colocando muita palavra enfeitada.
Principalmente documento empresarial, porque você quer ali algo mais sério, algo mais prático. Então você não vai ficar dando voltas, contando histórias. Você pode até aduzir a sua versão dos fatos. Você pode até colocar ali, narrar brevemente o que aconteceu, mas aqui não é uma historinha de niná, não é uma fábula. É um documento empresarial. Lembra? Aqui, ó, técnica de redação e documento empresarial. Saiba onde você está. Tudo bom? Lincoln, professor, meu caro aluno, ó, acompanha. O que mais? Forneça evidências, dados, fatos, exemplos concretos. Ou seja, lembra que eu falei da breve narração dos fatos? Aqui você vai colocar a sua ideia em caráter lógico. Aqui, organize as ideias, crie um esboço lógico. Essa linha de interpretação vai fazer com que a pessoa não se perca, que realmente ela capte a mensagem que você usou, que na faculdade a gente chama isso de a sedução do discurso. Entenda, não é a sedução do discurso, isso aí no ambiente de trabalho não pode não. É a sedução do discurso, ou seja, quando o seu discurso ele é atrativo, o seu discurso ele é convincente, o seu discurso ele tem o caráter da persuasão. E é nesse momento que você vai colocar ali, através desses dados, fatos, exemplos concretos, uma história que realmente ali seja relevante, que seja concisa, que seja objetiva, direta. Entendeu? O que mais, professor? Vem aqui comigo. Conecte lógica e razão. Deixa eu ver como é que tá a minha câmera. Tô bonito? Ah, tô. Aí. Pronto, bora lá. Conecte lógica e razão. Crie um fluxo de pensamento claro, ou seja, o que seria um fluxo? Bora separar essa frase. Crie um fluxo, ou seja, uma linha de pensamento, de raciocínio claro, ou seja, transparente, evidente, honesto. Aquilo que é translúcido, que você possa olhar e ver através. Está claro, está legível, está de fácil compreensão. Então, isso tudo vai ajudar você a construir justamente nessa gama, nessa esfera da arte da argumentação, uma gama de pontos positivos, de artifícios, de ferramentas, de engrenagens que você pode colocar nessa grande dinâmica para poder realmente defender as suas ideias, para poder justamente trazer o seu ponto. E nesse sentido, você tem que ser um cara persuasivo. Usar a linguagem convincente e respeitosa, ou seja, convincente, você vai poder usar esses argumentos, instrumentalizar esses argumentos de forma que você consiga trazer a pessoa para o seu lado. E mais de maneira respeitosa. Então, assim, você tem que respeitar o limite do respeito, você não pode infringir leis, você tem que estar ali coerente com a ética e respeitar os valores morais. Então, aqui você tem que ter essa ciência, ter esse sentimento de estar ali realmente alinhado com essas questões. O que mais, professor? A argumentação eficaz é crucial no ambiente empresarial. Definitivamente. Mas é importante você destacar isso porque você tem que ter essa ciência e tem que colocar isso em prática, porque tem muita gente que faz promessa no ano novo e quando chega em janeiro, fevereiro, já chutou o balde, foi para carnaval. Você tem que reiterar isso dentro de você, você tem que trazer isso para dentro de você e adotar isso e aceitar isso. Uma argumentação eficaz, uma fala limpa, um pensamento legível, a forma como você se expressa representa aí de 55% a 60%. Linguagem corporal. Se eu estou prestando atenção, se eu estou relaxado. No mundo da redação, no mundo da escrita, o tom das suas palavras, a forma como você coloca as suas palavras vai definir o caráter do texto. Como é que você sabe que é um romance? Como é que você sabe que é um livro de drama? No mundo empresarial, como é que você sabe que é um memorando, que é um relatório? Como é que você sabe que é uma requisição, uma solicitação? Entende? Mais para frente eu vou abordar esses assuntos com clareza e com mais calma. E aí a gente vai aprendendo, processo de aprendizado. Olha aí. O que mais, professor? Mensagens corporativas. Características e boas práticas de comunicação. Então, bora lá. A mensagem corporativa que você quer passar, ela tem que adotar um tom. Como é que vai ser esse tom? Bom, tem que ser um tom de clareza e concisão. Você tem que ir direto ao ponto, evitando jargões. Lembra que eu falei para vocês? Tem que manter uma linha de profissionalismo. Tem que manter um tom adequado e formal. Percebe essas pessoas aqui ao lado?
Deixa eu ver onde é que eu posso apontar. Tem aqui no quadro, aqui e tem aqui também. Tá vendo essas pessoas aqui em cima de mim? Então, todos eles ali estão devidamente apresentáveis, o ambiente ele está propício para que haja uma reunião ali, sabe, diretamente ao ponto prático, a mesa limpa, pessoas bem arrumadas, bem vestidas. Então aí você imagina o quão refinado tem que ser o diálogo dessas pessoas para que haja também uma comunicação que seja um reflexo direto no ambiente. Então, como é que o ambiente está? Bonito, está prático, está objetivo, está claro. Não é um ambiente tumultuado, onde tem coisa espalhada pela mesa, tem pintura, tem lixo, não. Assim deve ser a sua linguagem, um reflexo de o que você quer passar enquanto profissional. Então você tem que adotar esse tom. Objetividade, foque nas informações essenciais, ou seja, você tem que realmente direcionar a sua visão, o seu futuro, a sua forma de pensar para frente para aquilo que realmente interessa de maneira objetiva. Coerência. Mantenha a mensagem alinhada aos valores da empresa, ou seja, mensagens eficazes para fortalecer a imagem da empresa. Isso vai trazer você a um ponto que vai te ajudar a realmente ver as coisas de maneira mais perceptiva, de maneira mais observadora. Por que eu falo isso? Quando você tem uma mensagem que está ali direcionada aos princípios da empresa, você vai poder chegar lá, chegar no ponto que você quer de maneira mais convincente. Um exemplo que eu trouxe na sala de aula é quando você tem uma instituição de ensino que ela é agregada a uma instituição religiosa. Então, quando você for se comunicar, você pode usufruir de alguns tipos de frase com conotação religiosa, talvez, porque cabe, sendo tudo dentro da mesma franquia, tudo dentro da mesma rede. O que não caberia se fosse de fora, ou que não houvesse esse ponto distinto, que foi um ponto a mais que eu adicionei aqui agora, perceberam? E dentro da empresa, professor? Dentro da empresa é o diálogo mais reto, claro, objetivo, sem jargões, sem aqueles porcados, aquela coisa de falar com gíria, de falar errado, não. A sua escrita, ela tem que ser um reflexo da sua fala, e a sua fala tem que estar alinhada com a sua identidade profissional. Então você vai ter que escrever correto, você vai ter que falar bem, mas no tocante a documento empresarial, não existe brechas para que você use uma linguagem coloquial. É sempre o mais formal possível. Mensagens eficazes fortalecem a imagem da empresa. Qual é a imagem que a sua empresa te espelha e qual é a imagem que você quer passar? Relatórios empresariais, estrutura, formatação e conteúdo essencial. Bora lá, 3 pontos. Estrutura, formatação e conteúdo essencial. A estrutura básica, ou seja, introdução, desenvolvimento e conclusão, seria um reflexo direto do início, meio e fim. Professor, bebe água, professor. Por que vocês não avisam? Vocês poderiam ter me avisado, falar assim, professor, não está online, né? Mas eu espero que você, meu aluno, quando estiver dentro da sala de aula, você vê que eu já estou ali, já estou cansando, já estou quase morrendo ressecado. Eu falo, professor, a água, professor, porque você é um rapaz muito bonito, precisa estar ali, tratado. Eu falei, obrigado, meu aluno, obrigado, minha aluna. Pronto, vamos dar seguimento agora. Estrutura básica. Introdução, desenvolvimento, conclusão, anexos, se necessário. O se necessário é quando você quer mostrar algo e provavelmente esse algo é tangível. Se eu estou querendo fazer uma solicitação de uma caneca, a caneca não está no ponto de vista de vocês, está aqui na minha mão esquerda, vocês não estão vendo ainda. Eu acho que não, deixa eu ver aqui até onde vai a câmera. Aqui, quase dei spoiler. A caneca que eu quero comprar, que eu vou solicitar para comprar, ela é branca, ela tem mais ou menos uns 12 centímetros de altura, uns 5 de largura. Ela tem vários retângulos alinhados um ao lado do outro. E nas bordas dela tem, quase que eu revelo,
tem um certo nível de relevo ali para deixar ela mais ergonômica, para deixar ela mais ornamentada. Ela tem um design bacana. Vocês imaginaram a caneca aí na mente de vocês. Mas a caneca que eu quero que vocês comprem, que eu vou solicitar, é essa daqui, ó. É dessa daqui. E aqui não é fake, tem café. Cadê? Você consegue ver o café? Ah, cá. Tem café, tá um pouco frio, não vou beber. Mas qual o ponto, gente? Percebe que quando eu já anexo o documento, ele já entende o que eu quero dizer de maneira mais rápida. Eu quero desse modelo aqui, eu posso especificar e colocar o anexo, porque vai alinhar a visão com aquela ideia que eu já passei no meu texto. Percebe que eu fui bem claro? Eu defini a altura, a largura, a dimensão, o formato, as especificações da caneca. Uma coisa que poderia ajudar também é a marca. Talvez tenha aqui, mas eu não vou falar porque não tem ninguém me patrocinando. Ainda não alcancei esse benefício, mas a gente vai chegar lá, não se preocupe não. O que mais, professor? A gente está falando aqui diretamente agora dos relatórios empresariais, só para você não perder o foco. Qual o conteúdo essencial, então, de um relatório, Lincoln? Eu destacaria, igual está bem preconizado aqui, dado e análise, recomendação, resultado, próximos passos. Por quê? Relatórios, vem aqui comigo, relatórios devem ser claros e bem organizados para facilitar a tomada de decisão, ou seja, para que serve um relatório? Tomada de decisão. Mas ficou muito a grosso modo, tem como se dar uma definição mais estendida, só para eu captar? Pronto. O relatório então vai ser um documento que tem a estrutura organizada entre início, meio e fim, introdução, desenvolvimento e conclusão, com a formatação alinhada com os padrões da empresa. E qual o conteúdo essencial? Ele vai trazer um conjunto de dados de análise de um determinado produto, serviço ou indicador, que a partir dele vão derivar recomendações, vão ser demonstrados resultados e vão ser também previstos próximos resultados, vai poder fazer essa previsão. E para que eu quero isso? Agora sim, para facilitar a minha tomada de decisão. Captaram? Que resposta concisa, fechada, um pouco mais estendida que a anterior. Mais importante que na prova, você me traga essas informações, você me traga realmente esses detalhes, que detalhes na vida são tudo. Professor, o que mais é importante, professor? Bora lá. O que, qual o assunto, o porquê, qual a relevância, o como, qual a ação ou detalhe, e o problema, objetivo e consequência, o POC. Perceberam que eu usei qual assunto, qual a relevância, qual ação ou detalhe? Estou quase virando um pato. Então, é a regra dos 3Q mais POC. Eu duvido que você esqueça a minha imitação de um pato aqui, eu duvido muito. Qual o ponto? Essa é uma metodologia, para comunicação objetiva e completa. Então, quando eu quero traçar, quando eu vou começar a fazer meu esboço, eu falo, cara, eu preciso começar por algum lugar, eu preciso de um roteiro. Olha aqui. Qual o assunto? Qual a relevância do assunto? Qual a ação, detalhe? Perceba que tem um desenvolvimento da ideia aqui. O que eu vou fazer? A minha introdução, vai ter minha saudação, vai ter meu direcionamento. Eu já vou introduzir o assunto é esse. O que mais? Qual a relevância do assunto? Vou me debruçar sobre o assunto, vou contar a minha narrativa de maneira concisa, de maneira objetiva, de maneira clara. O que mais, professor? Vou partir para o que eu quero, qual a ação? O que foi que aconteceu? O que houve? Como aconteceu isso? Qual a ação que você quer que tome? Para daí, lá na conclusão, reiterar. Nesse sentido, finalmente, portanto, o problema é esse. Eu vou querer que você faça dessa forma, tem essa finalidade. Por que eu vou precisar desse documento? Porque precisamos reiterar essa necessidade. A consequência da falta ou da ausência daquilo, ausência, ficaram sinônimos. Mas no meu exemplo é porque eu pensei, pode ser tanto documento quanto um item. Aí, entendeu? Acompanha o meu raciocínio para você ver quanto para um quanto para o outro. No caso de um relatório, seria a consequência daquele indicador. Estão vindo comigo? Olha cá. Essa regra então vai garantir que sua mensagem seja completa e bem compreendida. Gente, ser completo e bem compreendido no dia de hoje é complicado porque as pessoas
elas costumam distorcer o que a gente fala. Então, imagine aí em apenas um documento onde você não tem nem a chance de, tipo, sabe, colocar de outra forma que alguém não te entenda bem. É por isso que você tem que fazer de tudo, se cercar dos seus elementos, de se cercar das suas qualidades para poder gerenciar um bom texto, um texto formal e eficaz, que seja claro, legível, para que isso não aconteça, para que você, para que sua fala não seja realmente desviada, seja sequestrada. Deu para alcançar? O que mais, professor? Cartas comerciais, elementos fundamentais, exemplos práticos. Bora lá. Remetente e destinatário, assunto e data, a saudação, corpo de texto, despedida e assinatura. Dá para perceber que eu já falei basicamente de todos aqui, menos o único que me passou foi despedida e assinatura. Por quê? É a finalização. É igual eu, enquanto advogado, eu sempre tenho que finalizar com, nesses termos, pede deferimento, advogado tal, OAB tal, OABBA, e, entendeu? É por aí. Quando você estiver redigindo uma carta comercial, você tem que sempre endereçar, afinal, se trata ainda de uma carta, só que nesse caráter aqui comercial. Então vai ter remetente, você, no caso, destinatário, a pessoa que quer chegar, assunto e data, a data de hoje, a saudação, prezado, ó que legal, na parte da saudação é importante destacar o quê? Os pronomes de tratamento. Porque em algumas situações, e principalmente dentro do meio empresarial, é necessário que você use esse pronome de tratamento para que tenha uma conduta respeitosa e que crie realmente um vínculo profissional e respeitoso ali. Então é senhor, senhora, prezado, douto. Douto é legal também. Eu uso muito douto no mundo jurídico. Douto, juízo, por aí vai. Cartas comerciais, então, são documentos formais que exigem precisão e clareza para que você realmente use num tom respeitoso. Bora lá. Pronto. Ofício. Gente, bora lá. Estrutura, linguagem e aplicação no ambiente empresarial. Vocês vão perceber que tem uma certa simetria, mas você tem que se atentar a esses pequenos detalhes, porque às vezes é isso que uma questão você deixa de errar. Na estrutura. Olha que bacana. Olha que bacana a explicação, não é você errar não, presta atenção. Ó, cabeçalho completo, logotipo, nome, endereço, identificação, o número do ofício, local, data, vocativo formal, vocativo formal, para quem se destina, assunto claro, resumo conciso. Eu gosto dessa palavra conciso, eu gosto de usar essa palavra, porque o conciso é aquele cara, aquela pessoa objetiva, aquela pessoa que vai direto ao ponto, ela não perde tempo. É o James Bond da nossa gramática, é o conciso. Chega para o nome de uma pessoa, viajei, não foi? Perdoa, professor, perdoe. Ó, corpo do texto, ou seja, o corpo do documento, a mensagem principal que você quer passar. Fecho e assinatura, ou seja, percebe que tem uma certa semelhança. Ele vai começar como? Cabeçalho completo, ó, a minha introdução aqui em cima. E lá embaixo vai ser o quê? O fecho e assinatura, aqui embaixo. Deu para ouvir? Então, isso vai ser uma estrutura já para você ir pegando. Agora, Lincoln, você não me falou o que é um ofício. Eu falei, cara, ó a definição aqui embaixo. Ofícios são documentos oficiais utilizados em comunicação internas e externas. Eu não poderia resumir melhor. Por quê? Perdão. Por quê? Eles vão servir para que a empresa tenha aquele ato de se comunicar mutuamente, seja internamente, seja externamente, com alguma outra rede da franquia, seja com a outra empresa da franquia, seja para especificar uma nova configuração de conduta, ou para demonstrar que a partir daquele momento vai ser daquela forma, e por aí vai. Estudo de caso, análise de documentos empresariais eficazes. Por quê? Olha só que legal. Ele aqui colocou o nível de eficácia entre um e outro. Aí ele comparou relatório de vendas, proposta de projeto, comunicado interno, carta ao cliente. O que ficou faltando aqui nesse slide, olha só, que eu não revelei para vocês, é que uma é clareza e o outro é impacto. Eu quero que vocês me digam qual é.
Qual a clareza e qual o impacto? Vocês vão perceber que tem um que está mais escuro e o que está mais claro. Para vocês, qual é? Relatório de vendas. Quantos por cento representa clareza? Quantos por cento representa impacto? E por aí vai. Pausa esse vídeo, pensa e me volta com a resposta. Aqui, bora lá. Relatório de vendas. Ele vai ter uma clareza maior do que o impacto. Por quê? Ali, gente, é um relatório justamente para você tomar a decisão. Então ele vai vir com aqueles 4 itens que eu falei. Quais foram, Lino? A questão dos dados, a questão da análise, a questão já dos indicadores. Ele vai trazer esse apanhado. Proposta de projeto. Mais clareza ou mais impacto? Mais impacto. Por quê? Ele está propondo, ele quer comprar você, ele quer te apresentar, ele quer te convencer naquele momento. Ele tem que ter uma linha de impacto forte. Comunicado interno. Precisa de muito impacto? É só clareza. Ele tem que ser claro. É um comunicado interno. É igual ao ofício. Ele tem que ter um nível de clareza maior do que o impacto. Entende? Carta ao cliente. Essa eu quero ver. Vocês acham que tem que ter mais impacto ou mais clareza? Leve em consideração que é o cliente. Mais clareza. Mas professor, se a carta ao cliente, eu não quero trazer o cliente para o meu lado? Calma, que a gente está fazendo aqui é uma comparação. Por quê? A carta ao cliente ela tem que ser clara. Afinal, nem sempre essa carta ao cliente vai ser com o objetivo de estar vendendo algo, de estar requisitando um serviço. Às vezes vai ser meramente para dar uma satisfação. Então, se você colocar na totalidade, essas cartas aos clientes têm que ser claras, até para evitar futuros processos ou dúvidas repetitivas. Entende? No dia de hoje, você tem que ser uma pessoa legível, tem que ser uma pessoa mais clara no seu discurso. Dando seguimento, já pra gente encerrar, deixa eu ver onde é que eu tô aqui, onde foi que eu parei? Aqui, calma aí que minha tela, ela fez uma pegadinha comigo, ela tirou do minha apresentação de slides, olha cá. Entendi agora o que aconteceu, pronto. Bora cá, deixa eu só voltar ao slide anterior, talvez vocês não tenham visto. Ok, pronto. Eu fiz esse estudo de caso aqui. Relatório de venda, proposta de projeto, comunicado interno, carta ao cliente, para daí vocês tirarem as suas conclusões e trouxe já o gabarito que não está exposto aqui, mas está exposto para mim aqui embaixo. O que mais, professor? Só colocar aqui na apresentação. Cadê? Me ajude. Olha cá, aí, tá bonito, tá favorável. Pronto, o que mais? Tudo certo agora? Tudo certo agora. Conclusão, implementação, boas práticas de redação na comunicação empresarial. Como é que você vai implementar isso? Como é que a gente poderia fechar essa aula de maneira que você não fique com dúvida e que você saiba o que fazer daqui adiante? Pratique regularmente. Tem uma escrita, como eu falei, bem direcionada para clareza, ou seja, a escrita melhora com a prática. Busque sempre feedback, ou seja, aprenda com outras perspectivas. Utilize ferramentas, ou seja, revisores ortográficos e gramaticais. A comunicação eficaz, pessoal, é uma habilidade contínua. Invista, então, no aprimoramento da sua escrita para alcançar o sucesso empresarial. E assim vocês vão poder se tornar profissionais de destaque. Vão poder se tornar realmente pessoas que têm um embasamento muito bom, um fundamento muito bom, que já vem com uma bagagem muito boa no quesito empresarial. E assim, vocês serão excelentes. Eu desejo um ótimo dia para vocês, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. E aguardo você na aula, hein, meu aluno? Não fuja de mim, não. Forte abraço. Adiós.